Olá, pessoal. Dando continuidade à aula anterior, eu tive um probleminha de gravação e aí eu não consegui dar continuidade naquela parte, tá? Então, eu vou continuar aqui agora. Então, eu ensinei anteriormente para vocês como nós fazermos essas linhas, né? Que são as distâncias referentes às paredes nos alinhamentos verticais, né? Então, nós aprendemos o comando line, que se encontra aqui na parte superior. Deixa eu um instantinho, deixa eu aumentar aqui o volume. E nós aprendemos o comando offset, né? Então, o offset, para quem está trabalhando com o AutoCAD em português, ele é o deslocamento, tá? Então, offset, a gente trabalha com ó, Enter, digita a distância que quer criar a cópia da linha. Então, por exemplo, ponto 2, né, em metros. Lembrando que é ponto, tá, pessoal? Não é vírgula. E a gente seleciona o objeto que deseja criar essa cópia de linha, tá? E aí clica para o lado que deseja criar a cópia. Então, essa cópia é criada. Então, esses dois comandos que a gente viu. O F8, pessoal, percebam que quando eu comentei com vocês a parte de configuração, quando nós viermos aqui embaixo, nós vamos ter, se clicar bem aqui, nós vamos vir em Object Snap, certo? E aqui a gente vai trabalhar com esses elementos configurados, tá? Só que é obrigatório que isso daqui esteja ativado. Então, esse azul aqui, ele tem que estar ativado, tá bem? Evitem de deixar esse daqui ligado, ó, esse segundo item aqui, porque ele vai ficar travando e vai atrapalhar um pouquinho a maneira de desenhar de vocês. Então, deixem desligado. Então, quando ele não estiver em azul, ele está desligado. E o grid é esse daqui, ó. Então, se não quiser trabalhar com esse grid, ó, é só desligar. Ou se quiser trabalhar, então fica a critério de cada um, tá bem? Então, tô vendo aqui, ó, que essa representação aqui do ortogonal tá ligada, então é o F8 para ativar esse comando, tá? Quando for desenhar planta, gente, sempre recomendo que o F8 esteja ligado, exceto em casos de desenhar alguma coisa com curvatura, inclinação, tá? Mas quando for elementos ortogonais, sempre deixar ativado para ter a maior precisão possível, tá? Bom, nós vamos fazer o mesmo processo nessa planta aqui agora, pessoal, mas fazendo os alinhamentos horizontais, tá? Então, vamos só voltar na planta para a gente ver algumas distâncias. Eu não vou fazer ela inteira, tá? Mas lá no grupo, o pessoal vai compartilhar com vocês qual que é a etapa que vocês têm que desenvolver. Então, toda semana vocês vão estar desenvolvendo e entregando as atividades que forem feitas em sala. Então, devem estar anexadas ao portal. Devido a esse probleminha no portal essa semana, vocês não vão precisar entregar nessa semana, mas na semana que vem eu vou exigir essas entregas, tá bom? Então, vamos lá abrir a planta para a gente olhar aqui as distâncias. Então, agora a gente vai fazer as linhas horizontais. Então, ó, a primeira linha horizontal é essa daqui. Depois eu tenho uma linha horizontal ó, a 1 metro, depois eu tenho a linha da parede, depois eu tenho as demais linhas. Então, a gente vai fazendo elas. Eu não vou fazer essa planta inteira aqui na videoaula, tá? Mas eu vou dar uma base para vocês e vocês vão fazendo ela e eu vou explicando como que vocês vão cortando depois, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com 1 metro, 15 centímetros, e depois a gente tem aqui do lado. Então, vamos voltar lá. Então, L, Enter. A gente pode fazer a primeira linha. Eu vou fazer ela até um pouquinho maior, tá, pessoal? E a gente vai agora trabalhar com o offset. Ó, Enter. A distância vai ser 1 metro. Então, eu vou clicar na linha e clico para baixo. 2 Enter, a gente reativa o comando anterior. Então, agora a gente já pede a distância. Então, eu vou colocar ponto 15 e já vou clicar aqui para baixo, tá? Vamos voltar lá só para olhar agora a próxima distância. Depois dessa parede aqui, ó, que é esse alinhamento, nós temos essa paredinha aqui, ó. Esse pedacinho. Então, tá vendo que ela é 95 centímetros a partir dessa última linha que nós fizemos? Então, vamos fazer ela e mais os 15 centímetros dela. Então, ó, Enter, ponto 95, clico na linha, clico para baixo. 2 Enter, a gente reativa o comando e digita ponto 15. E aí fizemos ela. Vamos fazer só mais algumas e eu vou ensinar o próximo comando para vocês, tá? Bom, aqui a gente não vai fazer agora, tá, pessoal? Mas, ó, vamos olhar aqui, ó. Em relação aos alinhamentos, ó, aqui é a próxima parede. Então, essa parede, pegando da parede de cima, ó, não vou olhar essa que a gente fez anteriormente, tá?
a mulher aqui de cima, ela tem 2,60. Então, eu não vou pegar dessa, eu vou pegar dessa linha aqui, ó, da antepenúltima. Então, ela tem 2,60 mais os 15 da parede. Então, vamos voltar lá. Então, ó, Enter. Não vou pegar, vou colocar 2,6, né, 2,60. Não vou pegar dessa, porque essa é aquela paredinha. Eu vou pegar dessa daqui, que é a parede da face interna do quarto. Clico para baixo, depois Enter de novo e digito ponto 15. E aí fiz ela, tá? E aí vocês vão fazendo isso, pessoal, até chegar lá embaixo. Ó. Então, desenhar todas as paredes horizontais. Então, aqui na planta vocês têm dados suficientes para fazer essas medidas, tá? Então, vocês vão fazer todo esse contorno da casa, bom? Bom, agora, depois que vocês terminarem todo o contorno da casa, é claro que vocês vão fazer todo, tá, pessoal? Então, vou dar uma pausa aqui só para mim poder dar continuidade e trazer ela prontinha para vocês, tá? Pessoal, dando continuidade, ó, eu já lancei todas as linhas que eu precisava, todos os alinhamentos horizontais, né? Só que vai faltar uma linha aqui, tá, pessoal? Quando eu fiz os alinhamentos verticais, eu não fiz esse alinhamento vertical aqui dessa paredinha do banheiro, tá? Porque essa parede aqui de cima, ela tem um alinhamento de 1 metro, então ficou faltando esse alinhamento aqui dessa parede do banheiro. Então, ela tem 1,30, né, dessa face interna para lá. Então, a gente vai fazer essa última linha e aí eu vou ensinar o próximo comando para vocês, tá? Então, dessa parede do banheiro aqui, a gente vai fazer um offset de
1,3. E offset de 0,15. Deixa eu voltar, fiz errado. Então, ó, enter, 0,15. Tá, então, vamos lembrar que essas duas linhas é a parede do banheiro e essas duas linhas é a parede daquele alinhamento superior. Bom, feito isso daqui, agora a gente vai começar com o próximo comando que eu vou ensinar para vocês, que é o comando que a gente chama, ele tá aqui em cima, tá? No Modify. Bem aqui em cima, a gente tem o trim. Se clicar aqui, ó, ele vai ter dois comandos, que é o trim e o extend. Nós vamos trabalhar com o trim agora, tá? Ou vocês clicam aqui, ou vocês digitam TR e 2 Enter rapidinho, tá? Ó, 2 Enter. Esse TR, ó, conforme... Vamos só entender uma coisa, ó. Essas linhas externas aqui, a gente não vai usar elas. Então, quando eu uso esse comando, eu posso vir, ó, apagando elas. Na verdade, eu vou cortando. Então, ele corta linhas. Eu posso clicando uma por uma, ou eu simplesmente posso selecionar e apagar todas de uma única vez, tá? Então, eu apaguei essas externas, que agora eu vou apagar as internas que eu não for utilizar, né? Então, vamos olhando a planta com calma, e a gente vai apagando aquelas linhas que a gente não for utilizando, tá bom? Então, vamos olhar lá na planta. Então, nessa parte superior aqui, pessoal, vamos voltar aqui, deixa eu arrumar aqui. Então, aqui na parte superior, essa primeira linha, ela só pega essas duas paredes, ela não existe nessa região aqui. Então, a gente pode apagar, pegar essa linha e manter só aqui, e apagar nesse restante do trecho. Então, vamos voltar aqui no AutoCAD. Então, com o comando ó, TR, 2 Enter rapidinho, essa linha vem só até aqui. Então, essa região aqui, ó, não existe. Então, eu posso vir e apagar tudo aquilo que eu não for usar, tá bom? Vamos voltar aqui, ó. Percebam que tem esse vazio aqui? A gente vai apagar essa linha que está emendada aqui. Então, a gente volta lá no programa, com o comando ativado, e a gente vem e apaga aqui, tá? Que é o trecho de 1 metro, tá bom? Agora a gente vai olhando as partes internas. Depois a gente vai cortando os trechinhos das paredes, tá, pessoal? Mas vamos olhando as partes internas que nos é interessante. Por exemplo, esse ambiente aqui não é o quarto? Então, o que eu preciso para o meu quarto? Só a delimitação do contorno do quarto, né? Então, essas linhas aqui eu posso apagar elas, né? Então, eu vou com o TR e eu vou selecionar elas, ó. E vim apagando. Percebam que algumas não apagaram? Quando não apago, é só selecionar e deletar, que elas desaparecem. Até, ó. Esses cantinhos a gente vai fazer por último depois, tá? Vamos aqui no próximo quarto, né? Vamos voltar na planta só para analisar certinho. Então, ó, lá na frente, ó, ela tem esse cantinho aqui. Então, essa parede do alinhamento do banheiro, ela não estende aqui no alinhamento do quarto. Tá? Essa paredinha aqui a gente não vai fazer ela, não. A gente vai descontar ela. Então, a gente vai apagar essa região aqui, que a gente precisa delimitar esse contorno da casa. Então, vou em TR e vou delimitar esse contorno da casa. Tá bom? E aí, já delimitei mais ou menos aqui essa região do meu quarto, tá bem? Bom, vamos voltar a dar mais uma olhadinha na planta? Aqui, pessoal, percebam que esse quarto ele tem uma quina aqui, ó, por conta do alinhamento da parede do banheiro. Então, ele vai ser essa região com esse cantinho aqui. Então, vamos voltar lá. Eu vou selecionando aqui, ó. Eu vou selecionar isso, lembrando que aqui é a parede do banheiro, tá? Então, a gente não vai apagar ela. Mas aqui, ó, nessa quina aqui, a gente vai apagar ela, porque ela faz esse cantinho ali no ambiente do quarto. E aí, esse ambiente aqui, pessoal, ficou o nosso banheiro. Então, a gente já pode vir, ó, selecionar e apagar. Aparar, né? Que o trim, ele vai cortando. Então, isso aqui que não conseguir aparar, é só deletar. Seleciona e deleta. E aí, vamos delimitar a parte da varandinha, ó. Esse pedacinho é a varandinha. Só que a varandinha, como ela não tem parede, então essas linhas aqui, elas não existem, né? Então, aqui é linha de piso, certo? E aqui é a varandinha do fundo, e aqui tudo é minha sala e cozinha. Então, eu posso apagar e manter isso daqui. E aqui é o meu corredor. Então, eu fiquei com essa aparência aqui do meu interior da edificação, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar essas linhas que não vamos usar, né? Ó, essas aqui, ó, que ficaram
que não conseguiram ser cortadas, a gente pode apagando elas, né? E aí vai ficar os cantinhos para a gente poder fazer eles ainda, tá? Então, vamos cortando esses cantinhos aqui com o TR ainda. A gente vai aparar esses cantinhos aqui, ó. Tá vendo, ó, essas delimitações de encontros de parede? Onde a gente não conseguir apagar, a gente vai cortar, né? Ó, aqui tá vendo que não corta? Então, a gente vai ter que vir aparando depois, tá? Então, posso vir fazendo aqui. E vou fazendo os cantinhos para ficar bem certinho. Esse pedacinho eu não vou fazer, porque vamos dar uma olhadinha lá como que tá em planta. Ó, tá vendo que aqui é a abertura? Né? Então, aqui eu não vou apagar essa linha ali, senão depois eu vou ter que refazer ela. Bem? Então, vamos só fazendo esses cantinhos. Pra gente ter a planta mais organizada ainda. Então, a base de desenho, gente, é essa. Vocês vão usar esses comandos iniciais para poder fazer o desenho de vocês. E depois a gente vai inserindo os demais elementos necessários aqui para nossa plantinha, tá bem? Então, vamos finalizar aqui, ó. Praticamente quase tudo. Ficou essas aqui que tem que ser apagadas, né? Então, vamos apagando elas. Posso selecionar várias ao mesmo tempo, tá? E apagar elas. E está toda contornada a minha edificação. Agora, o que eu preciso fazer? Eu vou delimitando as minhas aberturas, né? Então, vamos delimitar as portas, porque as portas a gente não vai precisar dimensionar, né? Nós vamos usar porta de 70 para o banheiro e demais ambientes as portas de 80. Então, a gente vai usar uma boneca de 10 centímetros. Então, eu vou pegar e fazer uma linha aqui, ó. Fiz uma linha. Vou vir com um offset de ponto 1, que é 10 centímetros. Clico nessa linha, clico para o lado. Já posso apagar essa linha aqui. E eu vou dar um offset de 80 centímetros, que é o tamanho da minha porta. Então, ponto 8. E aí, eu já posso vir com o TR e abrir a minha porta. Então, vocês já vão deixar essas aberturas de porta e banheiro prontas, tá? Então, por exemplo, essa abertura aqui de acesso à sala e cozinha para o meu corredorzinho e para os quartos, eu sei que é 1,20. Então, ó, Enter, 1,2. E vou vir depois dando um trim e cortando. Então, já fiz o acesso aqui. Então, vocês vão fazer isso para toda edificação, tá? Então, é isso que vocês têm que fazer até a próxima aula, tá bem? Como a gente teve esse problema no SAF, eu não vou cobrar essa entrega nessa semana. Mas para a semana que vem, todas as atividades daqueles alunos que não estiverem fazendo a disciplina de forma presencial devem ser anexadas semanalmente no SAF, tá? Então, isso vai equivaler uma parte da nota de vocês em relação às atividades desenvolvidas, tá bem, pessoal? Então, até a próxima aula, pessoal.